Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo. E depois de uma curta pausa, voltamos esta semana para falar do insustentável peso dos impostos e da incoerência fiscal. Este é o título de um documento do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES, apresentado recentemente, e fazemos também na semana em que o país conheceu a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Carlos Tavares, bem-vindo, é economista, é também o autor deste documento, enquanto coordenador deste Observatório da SEDES. E é também o nosso convidado esta semana para nos apresentar quer o documento, quer a sua visão sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Muito obrigada por se juntar a nós, de uma forma sumária também, porque terão sido alguns os que não tiveram conhecimento da existência deste documento. O que é que nos diz este trabalho sobre a incoerência fiscal? Isto vem-nos dizer que depois daquela reforma fiscal que foi feita por Miguel Cadilho em 1986, pouco ou nada foi feito no que toca à estrutura fiscal em Portugal? Muito boa tarde. Eu diria que não posso dizer que nada foi feito. Infelizmente foram feitas muitas alterações. Não houve um ímpeto reformista, mas houve um ímpeto para alterações avulsas, pontuais, orçamento a orçamento, violando dois princípios fundamentais. Um é que o Orçamento do Estado não é o instrumento, não é o lugar para se fazer política fiscal. A política fiscal deve ser objeto de leis próprias, pensadas e coerentes. E o segundo problema, precisamente, como se trata de alterações anuais que ocorreram, sobretudo nos últimos 25 anos, todos os orçamentos e em vários impostos, são alterações avulsas, normalmente para satisfazer um ou outro objetivo pontual daquele ano, que resultou num sistema que hoje não tem coerência, não tem equidade, não tem simplicidade, é um sistema muito complexo e sobretudo, é um sistema fiscal que carece de estabilidade. E penso que para os agentes económicos poucos defeitos são piores do que a falta de estabilidade no sistema fiscal. Mas quando é que passou a ser mais significativa esta incoerência e esta quase manta de retalhos que todos os anos acaba por desenhar as propostas de orçamento do Estado e depois o orçamento em si? Eu penso que há 25 anos para cá isso foi sistemático. Repare que quando a reforma fiscal de 86 e 89 foi aprovada, houve a preocupação de criar paralelamente, ou dentro dela, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que era suposto ser um documento permanente, objeto de alterações raras. Os estatutos não se mudam todos os anos, e que dessem precisamente essa estabilidade ao sistema fiscal. Hoje foi criado, aliás, há algum tempo, um grupo de trabalho para fazer o levantamento dos benefícios fiscais que existem, e chegou à conclusão que existem mais de 500 benefícios fiscais, dos quais só 121 são IRC, o que torna o sistema muito complexo, obriga a manter taxas mais altas do que o necessário para compensar os benefícios fiscais, precisamente a despesa fiscal que esses benefícios implicam, que todos eles implicam perda de receita. Só um exemplo no IRC. Nós temos um dos nossos maiores problemas, porque é um imposto hoje contraditório com os objetivos da política económica. Por exemplo, a política económica diz-nos que nós precisamos de mais e maiores empresas para serem competitivas com as concorrentes internacionais. E o que é que o IRC nos diz? Fruto de um instrumento que foi criado, que é a chamada derrama estadual, que é progressiva, com o volume de resultados das empresas, tornou o IRC progressivo, que é uma raridade em toda a Europa. O IRC normalmente não é um imposto progressivo, e que nos diz que quanto maior for a empresa, quanto mais bem sucedida for, mais paga de IRC, contrariando aquilo que o objetivo da política económica nos diz. Mas não sei se já experimentaram ler o código do IRC para ver a complexidade que é, fruto desses 121 benefícios fiscais que ele tem imbuído, e que levam a uma circunstância que se traduz muito simplesmente no seguinte: a taxa máxima de IRC, fruto da derrama estadual e da derrama autárquica, vai até aos 31,5%. A taxa efetiva que o Estado cobrou nos últimos anos é cerca de 26%, que é uma das mais altas da Europa.
Se fossem eliminados todos os benefícios fiscais, não sei se podem ser eliminados todos ou não, mas fiz este exercício, se fossem eliminados todos os benefícios fiscais, nós podíamos ter uma taxa de IRC de 17% sem perda de receita fiscal. É um número bastante revelador da pressão e da incoerência que chama também, Carlos Tavares, a este modelo que temos agora na tributação das empresas. Miguel, há um problema de facto de incoerência fiscal em Portugal, e onde é que isso se reflete mais? É nas empresas, como frisava aqui Carlos Tavares? Bom, é um prazer novamente estar com o Dr. Carlos Tavares, e hoje não vai ser nada fácil fazer o papel de advogado do diabo. O advogado do diabo hoje está muito tirou complicado, férias. Não vai ser possível, até porque muitas das questões e a ler, eu tive o cuidado e o prazer de ler o documento que o Dr. Carlos Tavares teve o prazer de coordenar, e acho que e antes de entrar na tua pergunta, acho que falta espaço para que os agentes políticos, os agentes sociais, os agentes económicos percebam realmente a encruzilhada onde o país e o contribuinte está a chegar. Usando aqui um bocadinho a analogia com o desporto e com o boxe, faz lembrar que cada contribuinte e quase o país ou cada empresário está num canto que só leva socos, só leva pancada e não se consegue sair. Por muito boa preparação, por muito boa energia que se vai para dentro do ringue, o problema é que as regras são de tal forma atribuladas que a pessoa sente-se hoje em dia, qualquer empresário sente-se como diz em linguagem de boxe, num corner, só pura e simplesmente a levar pancada e não tem como sair. E é um bocado assim que eu acho que o Estado e que o contribuinte e os empresários em particular se começam a sentir. E é onde é que esse problema de incoerência fiscal se reflete mais? Naquilo que já foi falado, que tem a ver com a instabilidade. Porque quando tu tens uma coisa incoerente, tu tens que andar sempre em remendos, tens que andar sempre em retalhos. E isso traz a instabilidade. Se trouxer instabilidade, vai ter uma questão muito simples, que é onde nós precisamos de captar investimento, não vamos conseguir ser competitivos, porque um dos fatores principais para qualquer grande investidor decidir é a sua estabilidade. E se formos aos antípodas, podemos perceber o que é que acontece no Luxemburgo ou na Irlanda. Porque é que determinados países com uma capacidade produtiva não muito diferente, eu falo em relação à Irlanda em relação a nós, ou que alguns anos atrás até estava atrás, porque consegue captar? Porque consegue oferecer estabilidade. E essa não estabilidade, a instabilidade vem da incoerência e da manta de retalhos que é feita de todo, no fundo, o que é hoje o nosso sistema legislativo. Carlos Tavares, e depois de olhar para a proposta de orçamento do Estado que foi apresentada no Parlamento, a proposta para 2024, o que é que destaca quando olha para ela em termos de fiscalidade? O que é que vê nela, no fundo? Eu confesso que conheço a proposta mais pelo debate sobre ela que tenho ouvido, porque não tive ainda a ocasião de a ler e de a estudar. Agora, o que me parece, do que eu tenho ouvido, é que não segue o caminho que, neste papel que foi citado e que a SEDES publicou, nós defendemos, que é a necessidade de fazer o mínimo de alterações possíveis nos orçamentos, limitar-se àquelas que são as questões de gestão anual e repensar todo o sistema, os dois impostos ao mesmo tempo. Aquela discussão, por exemplo, o que é prioritário, se é o IRS ou o IRC. Mas este orçamento até nem mexe muito nos impostos, mexe significativamente no IRS e não mexe no IRC certo. Quase nada. Mas no IRS não resolve os problemas fundamentais que o IRS tem. O IRS, neste momento, é um imposto onde, para já, a maior parte, ou uma parte significativa, quase metade dos agregados familiares, não pagam qualquer imposto. E isto é um problema de equidade, é um problema até de cidadania, porque as pessoas têm que ter noção... Não paga porque os rendimentos são tão baixos que não os sequer rendimentos são tributados. São baixos, mas devia-se encontrar um mecanismo que todos pagassem, mesmo que fosse preciso. Eu recordo quando o Dr. Miguel Cadilho fez esta proposta, esta reforma, os funcionários públicos não pagavam imposto. A Diana já não se lembrará desse tempo, mas os funcionários públicos não pagavam... O imposto profissional não era assim que chamava? Como é que chamava o imposto? O imposto profissional. Exatamente, não é IRS. E os funcionários públicos não eram tributados porque se entendia que era o Estado que lhes pagava e, portanto, depois o Estado ia buscar o imposto. É uma receita que estava no seu próprio bolso. É uma autocompensação, quase. Exatamente. Mas isso fazia com que os funcionários públicos não tivessem, digamos, o sentimento do que é que custa a despesa pública, que é o que acontece com metade dos nossos agregados familiares. O que é que se fez, os agregados familiares? O que é que se fez na altura? Introduziu-se a tributação sobre os funcionários públicos e majoraram-se os vencimentos dos funcionários públicos de forma a que, no momento zero, eles ficaram em situação de indiferença. Mas a partir daí passaram a pagar impostos, passaram a perceber
o que é que custa financiar a despesa pública. E isso não é todo tratado. Não é tratada a questão da excessiva, fruto disso também, concentração da receita fiscal, número reduzido número de contribuintes, com uma elevadíssima progressividade, ou seja, 10%, salvo erro, dos contribuintes dos agregados familiares pagam 2/3 da receita de IRS. Não resolve o problema de termos escalões, termos taxas que são muito elevadas, taxas médias e marginais, que são muito elevadas para o nosso nível de rendimento. O chamado indicador do esforço fiscal, que relaciona as taxas de imposto com o nível de rendimento, é o mais alto, salvo erro, na Europa, um dos mais altos na Europa. Com uma estrutura orçamental tão pesada, como é que se consegue mexer em impostos fundamentais para a receita, como o IRS e o IRC? Eu acho muito difícil. A despesa estrutural já cá está. Nós o que defendemos é que nesta proposta de orçamento não haveria tempo agora de fazer uma reforma fiscal à pressa. Uma reforma fiscal tem que ser feita com tempo, como foi feita há de 86 a 89, que teve uma comissão muito qualificada para estudar. O Governo decidiu depois politicamente sobre as propostas e saiu um produto coerente. Portanto, não era possível agora fazer uma reforma fiscal à pressa, provavelmente já deveria ter sido feita. Mas pelo menos era preciso corrigir algumas distorções. Isto vai ser feita num contexto a ser feita, como propõem, muito diferente do que era há mais de 35 anos, porque no fundo temos uma população mais envelhecida, há mais pensões a pagamento e as próprias estruturas de Estado Social têm hoje um peso muito maior na execução orçamental do que tinham no passado. Esse é outro problema fundamental. A Segurança Social tem um problema de sustentabilidade a médio prazo e requer o reforço da poupança das famílias para complementar aquilo que é o sistema público, que não vai ser sustentável a médio prazo. E também não se vê nenhuma medida no sentido de tributar, de beneficiar a poupança longa através de uma tributação mais baixa. Isso existe noutros países, que a poupança estável e os rendimentos da poupança são tratados mais favoravelmente. Espanha, por exemplo, tem uma taxa de tributação da poupança bastante mais baixa do que a nossa. E por isso, mas nem as coisas mais simples acabam por ser tratadas no sentido da atualização dos escalões. A atualização dos escalões que é feita em 3%, atendendo à inflação esperada do ano passado. Isso estava tudo bem se eles tivessem sido atualizados no passado, só que nós levamos 2 anos de inflação mais alta, que acumulou 14%, um pouco mais, e não houve qualquer... Não houve na mesma proporção uma atualização dos escalões de rendimento. Só por esse facto é mais um imposto escondido. Há um aumento da carga fiscal. E da receita necessariamente. Os rendimentos aumentaram e muitos deles aumentaram até mais do que a inflação. E quando os escalões não acompanham, há naturalmente um aumento da carga fiscal. Tal como penso que era tempo de acabar com a derrama estadual do IRC. Já lá vamos. Miguel, o que é que sente que falta nesta proposta de orçamento do Estado? O que é que falta na proposta do Orçamento do Estado? Bem, além da questão da coerência, basicamente deixa-me dizer o seguinte, que eu gostaria de falar sobre isto, que tem a ver com... se nós perguntarmos às pessoas o que é que Portugal precisa do ponto de vista económico, quando tu olhas para o Orçamento do Estado, nada disto bate certo com os objetivos. Mas aí também está aquilo que... Carlos Tavares dizia que não deve ser só o Orçamento do Estado a plasmar essas mesmas políticas. Sem dúvida alguma, mas essa é que é a questão de médio e longo prazo, face àquilo que são as ferramentas de curto prazo. Quando tu olhas para o orçamento e quando tu olhas para este orçamento para 2024, claramente que a política, e mais particularmente a política eleitoral, se sobrepõe à razão económica. Tu tens um conjunto de medidas, e algumas delas até relativamente criativas, e onde eu coloco a devolução das propinas aos estudantes como o máximo da criatividade que consegui identificar, não tendo lido tudo, mas tive o cuidado de olhar para o documento. Vejo claramente alguma criatividade, até para que mais tarde possa ser usado do ponto de vista da comunicação política em sede de pré-campanha, em relação que se vai claramente lançar, apesar do Ministro das Finanças dizer o contrário. Agora,
aquilo que falta essencialmente tem a ver olhar para as empresas e para lhes aumentar a capacidade competitiva, por um lado, e por outro lado, olhar para a necessidade de captar investimento. E esse investimento, às vezes, olhamos sempre por isto na história de captar o investimento estrangeiro. Mas não é só isto. Eu tenho muitos clientes, enquanto advogado, que poderiam, eventualmente, eles próprios ser mais e melhores empresários, só que o valor marginal que possam, de alguma forma, ganhar com o risco não compensa. E como não compensa, acaba por estar-se inerte. Acaba por haver como se fosse uma paragem, dizer assim, ok, não compensa. Não compensa arriscar, não compensa criar a empresa, não compensa aumentar a empresa, porque o valor marginal, o ganho marginal é totalmente desproporcional ao risco que eu vou ter. E é isto que é olhar para a economia, onde tudo o que não foi feito em sede de IRC acaba por continuar a contaminar todo o processo de decisão de investimento ou de captação do mesmo. Carlos Tavares, e como é que se pode, de facto... Só se posso complementar esta resposta que é muito importante. E quando falamos da ação do investimento, eu concordo inteiramente com o que disse o Dr. Luís Miguel Henrique. O que está em causa não é só o investimento estrangeiro, também é, mas é também o bom investimento nacional. E esse, de facto, não é atraído pelo atual sistema fiscal. O que eu queria só para ilustrar, por isso é que eu lhe no ranking de competitividade fiscal da OCDE, nós estamos no penúltimo lugar em 38 países, estamos em 37º, atrás de nós só está a Colômbia em termos de competitividade fiscal, em termos de IRC. E por isso é que ia perguntar como é que se pode de facto criar um sistema de complementaridade entre IRC e IRS, que é uma das propostas do documento da SEDES. Mais como é que poderia ser feito para que haja de facto maior competitividade? É preciso ter em conta que as empresas pagam salários e distribuem dividendos. E, portanto, quer a tributação do trabalho e as próprias empresas também pagam a segurança social, uma parte da segurança social dos trabalhadores. E, portanto, é preciso integrar tudo isto, ver qual é o esforço da empresa, qual é o esforço dos empregados, e integrar e dar um sentido coerente. Tal como nos dividendos, com a dupla tributação económica, somando aquilo que a empresa paga a título de IRC, se estiver no escalão máximo, com aquilo que paga o acionista da empresa quando recebe os dividendos, que o Estado apropria-se de mais de 50% dos resultados produzidos pela empresa. Portanto, aquilo que o Estado faz entre nós é dizer aos empresários, invistam, se correr mal, o problema é vosso. Se correr bem, nós vamos buscar 50% daquilo que ganhar. E o primeiro passo aqui significativo era, de facto, acabar com a derrama estadual? Acha que é um imposto injusto? Não tem sentido, porque para além de elevar, essa taxa máxima que nos atira para os últimos lugares na competitividade internacional, estabelece, repare, na Irlanda são 12,5%, comparado com 31,5%, não me digam que isto não faz diferença na atração do investimento. E, para além disso, ela há uns anos para cá tornou-se progressiva, desincentivando as empresas de crescer. Eu tenho falado com empresários que, quando eu lhes digo que precisam de crescer, precisam eventualmente até de se fundir, e eles perguntam, mas para quê? Para pagar mais impostos? Qual é que é o objetivo que eu tenho e o que é que ganho com isso, não é? Exatamente. Muito bem. Perguntava-lhe, Miguel, acha que há aqui uma espécie de viciação do Estado em receita fiscal? Nós temos um problema que cada vez vai ficar pior, que tem a ver com uma certa radicalização e separação da sociedade. E este problema é um problema que depois, a médio e longo prazo, compromete muito aquilo que tem a ver com o contrato social, globalmente, que nós, enquanto país, enquanto nação, temos que ter. Porque começa a haver muito, e isto é de algum tempo, é esta parte, não é de agora, porque a viciação em cobrar, da máquina fiscal em cobrar impostos tem a ver com a viciação em que a própria sociedade está inserida no sentido de que receber um conjunto de benefícios. E tal como o Camilo Lourenço dizia esta semana, que também aqui cronista aqui em relação ao negócios, é que por trás de cada benefício há um imposto escondido. E tudo isto, portanto, está viciado porque há
todos aqueles 500 e qualquer coisa benefícios fiscais, e todos eles são pequenos impostos que estão escondidos, e é aqui que está a viciação. Está porque, lá está, tudo isto parece que está separado, mas não, tudo isto é um único tronco. Isto é uma coluna vertebral com muitas vértebras, e todas elas interligadas. A incoerência faz-te ter que zigs e zags. Só que às vezes, muitas vezes tens que fazer o zig, vais fazer o zag errado, e depois no ano seguinte é preciso corrigir, e depois são correções atrás de correções, sempre com a mesma intenção, captar mais dinheiro, porque a máquina está pesadíssima e não se olha exatamente o que é que isso a médio e longo prazo tem a dizer. Só para concluir, quase todas as pessoas saberiam decidir nas suas próprias casas, numa economia doméstica, que tudo o que está a ser feito nunca o fariam. Só que o problema é que a falta de senso global e comum acaba por deixar... Isto é um problema dos outros e não o meu. Não é. É um problema de todos, é um problema do país. E vamos este ponto que o Dr. Luís Miguel Henrique levantou também é extremamente importante pelo seguinte. Nós normalmente discutimos o orçamento pelo lado da despesa. Da receita, perdão, é a discussão que estamos aqui a ter. Mas há outra fase que é a despesa. E nós habituámos, ou os governos habituaram-se a uma metodologia que, para mim, é contrária àquela que devia ser. Ou seja, o Estado diz quando programa as suas despesas, diz quanto é que quer gastar e depois vai ver quantos impostos é que precisa de recolher para pagar as despesas que se disse fazer. Nas nossas casas não é assim. Exatamente. O que nós defendemos é que nós devemos ver para o nosso nível de rendimento qual é o volume, qual é o nível de impostos que é razoável cobrar. Para uma economia mais de emergência, por vezes é necessário subir, etc. Mas em termos normais. E depois ir ver qual é a despesa que é possível fazer com isso. E eu tenho a certeza que se for feito um exercício de análise da oportunidade, da racionalidade, da economicidade da despesa, provavelmente há muitas despesas que não são justificadas. E isso tinha duas vantagens. Pagávamos menos impostos e gastávamos melhor o dinheiro. Mais assertivamente. E vamos então encerrar com uma última pergunta para os dois. O que é que mudariam no imediato em termos de fiscalidade? O Dr. Carlos Tavares já deixou aqui a ideia da derrama, não sei se haveria outra medida que tomasse no imediato. No imediato, e por este orçamento, defendo que os escalões deveriam ter sido atualizados pela inflação dos 2 últimos anos. Defendo que se deveria aproveitar para eliminar a derrama estadual e, para além de atualizar os escalões, reduzir o número de escalões do IRS. Nós temos hoje um número de escalões do IRS que é recorde europeu. Nós temos, na prática, juntando a taxa de solidariedade, que foi criada em tempo que se justificava e deixou de se justificar, temos 11 escalões de IRS. Os países que estão mais altos a seguir têm 5 ou 6, e há países que têm 2 e há países que têm 1 escalão apenas. E contrariamente àquilo que se pensa, esta proliferação dos escalões não melhorou a justiça fiscal e há um estudo até do próprio Serviço do Ministério das Finanças que chega a esta conclusão. E por isso acho que se devia aproveitar, corrigir precisamente algum desse desequilíbrio que se criou e que torna o IRS um imposto também complexo, excessivamente progressivo e com uma carga que eu acho que é inaceitável sobre rendimentos que são médios e que são baixos em termos europeus, uma carga fiscal que é claramente exagerada e que não se resolve, julgo eu, com estes pequenos ajustamentos que foram feitos. Miguel, hoje cabe-lhe assim, se quiser fechar. Ok, isso é uma honra. Em relação à pergunta do que é que mudaria, há duas coisas. Sinceramente, a primeira questão era mudar a filosofia e o pensamento estratégico, porque muitas das questões é o que é que nós queremos com esta fiscalidade no meio e longo prazo. Quando tu pensas na parte operacional, ela tem que vir a seguir à parte estratégica. E claramente, e com todo o respeito em relação a todas as outras necessidades que vejo, a questão se queres uma questão pontual, a eliminação da dupla tributação que existe sobre o empresário / empresa, em que agrava de forma brutal. Isto tu entregares mais de metade do que tu ganhas cada vez corre bem e só suportar sozinho cada vez corre mal, é algo que impede cada vez mais o investimento. E não é só o estrangeiro, é o doméstico. Havia muito boa gente que estaria disponível para aplicar o seu trabalho, o seu know-how e o seu capital em mais e melhores empresas, se com isso tivesse uma maior, pelo menos um não prejuízo tão grande e conseguisse ser mais rentável, basicamente. Muito bem, desta vez fechou o Advogado do Diabo o episódio. Obrigada, Carlos Tavares, por se ter juntado a nós. Foi um gosto tê-lo neste videocast e obrigada, Miguel, por mais esta análise. Até para a semana.